Olá a todos, bem-vindos novamente à Maratona Digital. Agora abrimos espaço para discussão sobre as novas possibilidades de moradia que a modernidade nos oferece. Para comandar esse próximo painel, chamamos o Bruno Assami, que é diretor executivo da Unibis Cultural, e participam, junto com ele, Alexandre Laffer Frankel, que é presidente do conselho da Vitacom SA, a desenvolvedora imobiliária Vitacom, e ele também é CEO da House.com, plataforma digital de moradia sob demanda. E também participa o Paulo Jorge Pereira Nascimento, que ele é cônsul de Portugal, o Rafael Steinbruch também, que é cofundador da Yuka, Melhores Experiências de Moradia. Então, um excelente painel a todos. Eu passo a bola para o Bruno. Olá, eu sou Bruno Assami, diretor da Unibis Cultural, e é um enorme prazer poder trazer esse painel sobre morar tem muitas novas formas: partilhada, assistida, protegida e até mesmo independente. Busque o seu modelo de viver. Para essa reflexão iniciar, gostaria de trazer um pouco dessa visão de cenário. São Paulo é uma das 29 megacidades do globo, ou seja, somos uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. E como qualquer grande centro, né, um dos grandes desafios é a questão da moradia, é o déficit habitacional. O Brasil, em 2017, já tinha uma demanda de mais de 8 milhões de unidades habitacionais, além dos 11 milhões de moradias inadequadas. Quando pensamos nesse déficit habitacional, os urbanistas apontam caminhos da política pública, como vocacionar imóveis públicos vazios, subsidiar moradias de aluguéis e tantos outros programas de desenvolvimento. E tem um deles, cuja diretriz é uma formulação entre seria público-privada, que está nas mudanças de conceitos das melhorias habitacionais. O Estado de São Paulo, em 2034, terá algo em torno de 60 anos maior do que 15 anos menos. Nos tornaremos uma cidade longeva nos próximos anos. Atualmente, a cidade de São Paulo, com seus quase 12 milhões de habitantes, tem já 2 milhões de 60 a mais. E é curioso você perceber o perfil desses 60 a mais. Ele é motorizado individual, ele usa em menor escala o transporte coletivo e, em menor escala ainda, outros tipos de locomoção, como as redes viárias pedestres. Ele mora, 15% dele mora sozinho, conforme a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, e tendo um perfil numa cidade como a nossa, cujo modelo habitacional padrão são 3 pessoas por unidade. O painel é dedicado a essa reflexão. Convidamos 3 personalidades que refletem este tema diariamente e pensam nesse cenário contemporâneo sobre o conceito de moradia digna. Gostaria inicialmente de convidar o embaixador, cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Paulo Jorge Nascimento, cuja participação ele já esteve em diversas missões diplomáticas, como Dakar, e é formado em Direito pela Universidade de Lisboa, e participou ativamente no Instituto de Cooperação da Língua Portuguesa, Camões. Queria convidar o Rafael Steinbruch, cofundador da Yuka, né, que é um conceito de comoradia. Ele é um empreendedor do setor do mercado financeiro que recentemente se apaixonou pelo tema e migrou todo esse seu talento para o setor do desenvolvimento habitacional. Queria convidar também o Alexandre Laffer Frankel, fundador da Vitacom, que é uma desenvolvedora de habitação, e da House, uma nova plataforma de moradia por assinatura. Como vocês podem... E claro, não podemos deixar de credenciar o Ale de uma forma correta, ele é um ativista da mobilidade. Então, por todas essas questões,
eu quis convidar esses 3 painelistas para poderem discorrer das suas visões e desses desafios. De um lado, os déficits habitacionais, a moradia digna, e do outro, uma sociedade envelhecendo a galope. Queria abrir, então, com a Alê para nos ajudar a enriquecer o painel com a sua visão, e, com isso, a gente dá a sequência. Alê, bem-vindo, obrigado, por favor. Brunão, primeiro, prazer, a minha admiração por você é grande há muito tempo, um prazer estar aqui com o Nibis e participando desse painel maravilhoso. Saudações também ao Paulo, ao Rafael, meus colegas. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco desse assunto mobilidade, né? As pessoas hoje têm a sua vida tão impactada. Você sabe que agora, na pandemia, as pessoas passam muito mais tempo em casa do que qualquer outro lugar, né? A gente tinha uma divisão de tempo que uma pessoa passava cerca de 40%, 50% do seu tempo em casa. Esse número subiu para cerca de 70%, 80% da permanência em casa. Muitas atividades hoje se dão dentro da habitação. Isso vale para desde fazer uma atividade física até consumo de comida. As pessoas não estão indo tanto ao restaurante, o home office, o trabalho. Então a casa passa a ser mais do que nunca o centro da vida moderna. E essa casa mudou muito nos últimos anos, né? Você sabe que o primeiro grande drive, né, da nossa filosofia foi a mobilidade. As pessoas precisariam chegar rápido aonde elas precisam estar, não perder tempo. Eu vi as pessoas comprando apartamentos, o sonho de um apartamento grande ou de ter uma moradia, mas ficando 5, 6 horas por dia dentro de um carro, de um ônibus lotado. E a moradia começou a ser reinventada para os tempos modernos, para cidades, para a nova forma de viver. E são outros vários formatos que surgem a partir de então para tornar a nossa vida melhor. E aí veio a House, que é um novo conceito de moradia. Nós acreditamos que a moradia por assinatura é uma forma flexível de morar, em que a pessoa pode morar por quanto tempo ela quiser, aonde ela quiser, e não mais simplesmente ter uma raiz, um ponto fixo, em que ela está totalmente imobilizada, ela não consegue fazer uma mudança. E a nossa vida hoje tomou um outro dinamismo, né? Também por causa da pandemia, mas as pessoas hoje elas querem morar durante um tempo, durante uma fase da vida, em um lugar, por exemplo, perto da faculdade, depois ela vai trabalhar, depois ela constitui família, depois ela vai entrar na melhor idade, e a casa deve acompanhar cada grande momento da sua existência. Isso pode ser um senior housing, no caso de uma idade mais avançada, pode ser um co-living, quando a pessoa está numa idade mais jovem, pode ser próximo ao trabalho, pode ser perto da faculdade, pode ser perto da escola dos filhos, para levar os seus filhos até a escola. Mas o nosso entendimento hoje, quando a gente fala do conceito de moradia por assinatura, é de uma casa flexível. Então, o comportamento, por exemplo, que a gente vê hoje com muita frequência, são pessoas que adquiriram uma certa idade, um certo patrimônio, elas estão indo morar próximas aos grandes centros, por exemplo, no interior, onde a qualidade de vida é melhor, o ar é mais puro, o custo de vida é mais barato, e elas querem ter uma base, por exemplo, na capital, seja para visitar a família, seja porque é próximo do trabalho, e isso muda muito o nosso dinamismo, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vive nas cidades. Então, é importante entender esse novo momento, provocar e trazer novas soluções, e nós hoje na House estamos levando a moradia por assinatura para uma infinidade de possibilidades. As pessoas estão morando em hotéis, estão morando em moradias que são compartilhadas, em apartamentos grandes, em apartamentos pequenos, e isso em todo o país. São mais de 100 cidades hoje atendidas pela plataforma, e assim a gente quer revolucionar a moradia e um grande propósito de resolver o déficit habitacional nos grandes centros, nos países, que é um dos grandes desafios hoje da humanidade. Então, é um prazer estar aqui nesse painel, e acho que a gente vai poder trocar informações, compartilhar vários conhecimentos aqui com os panelistas e com você. Muito obrigado. Queria aproveitar um pouco da sua fala, mas queria entender um pouco melhor essa nova perspectiva de curto e médio prazo com relação à Vitacom e à House. Deixa eu ver se a minha percepção está certa e você me corrige se estou errado. Eu vi muito nos empreendimentos Vitacom um formato de moradias, seja compartilhado ou não, de 30, 40 metros quadrados, e estava muito para esse posicionamento. Com a pandemia, com o advento da pandemia, eu fico pensando se as pessoas não procuraram novas soluções de moradia. Evidentemente que nós estamos vivendo
uma situação sazonal, esperamos, né? Mas, com certeza, essas experiências, elas impactam muito no comportamento e, obviamente, portanto, no comportamento de consumo das pessoas e de aspirações. Eu pergunto para você, como Chapéu Vitacom, isso mudou? Isso já tem algum sintoma sendo diagnosticado na sociedade de moradia ou não? Isso é um ponto. Na House, eu entendo que há aí uma outra leitura de comportamento, que é uma atração de um indivíduo que ele consegue ter, vamos dizer, um certo desprendimento sobre sobre os seus conceitos de moradia, mas também tem a questão do ativo, né? Muitas famílias entendiam que moradia, habitação, ele fazia parte de um colchão de garantias na estratégia do planejamento familiar, financeiro familiar. Essas questões, como é que estão sendo vistas nesse comportamento da sociedade contemporânea? Então, para a Vitacom e para a House, são essas questões que me parecem ser interessantes. Por quê? Porque o nosso idoso, Ale, que vai estar nos próximos 20 anos envelhecendo, ele vai estar construindo esse diálogo com essas empresas. Ele é um misto de comportamento ainda, né? Ele não é um jovem consumidor. Então, eu queria que você me desse um pouco esse horizonte assim, de curto e médio prazo. Legal. Brunão, antes de começar, cerca de 1/3 já dos clientes da House, né, quando a gente fala de moradia flexível, já são pessoas de 50 a mais. Então, a gente pode já ver uma transformação muito grande no público. Mas vamos começar pela Vitacom, tá? A Vitacom surgiu de um grande sonho de trazer a mobilidade, né, de reinventar a cidade. Então, eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro, e eu pensei a moradia de uma forma diferente, né? Como é que a gente poderia, talvez, morar mais perto, economizar tempo. Então, a Vitacom nasceu de um grande sonho de entregar tempo para as pessoas, né? Na verdade, a gente não entrega a moradia. E nós criamos um conceito de moradias compactas, que é uma forma de tornar a moradia acessível para mais gente em lugares mais nobres, vamos dizer assim, nobres quando a gente fala do ponto de vista de mobilidade, perto do metrô, perto da escola, perto das áreas comerciais. E na essência hoje, se a gente for olhar para a nossa sociedade, as pessoas hoje são ou solteiras, né, os novos entrantes que estão no mercado, ou as pessoas que são solteiras por questão de estarem separadas ou não vão casar, ou as pessoas na melhor idade, que você tem um público cada vez mais crescente, ou famílias muito pequenas, de até 3 habitantes por moradia. Então, são casais sem filhos ou com um filho, cada vez mais comum. Então, quando a gente pega uma grande área urbana, o novo consumo, né, o novo consumidor, ele olha ou um apartamento para uma única pessoa ou para uma família muito pequena. Esse é o foco da Vitacom. Então, a Vitacom ela atua na macro-região de São Paulo, focada em mobilidade, e ela produz aí cerca de 4.500 apartamentos por ano. Esse é o foco da Vitacom. O que mudou nesse tempo, né, em tempos de pandemia ou na nova cultura, com o teletrabalho? Muitas pessoas hoje foram migrar ou para apartamentos maiores, casas, ou migrar para o interior. E daí, qual que é o público hoje que ocupa, né, essas unidades urbanas, vamos chamar assim? Então, são pessoas hoje que precisam estar perto do trabalho, estão evitando o transporte público, ou simplesmente querem morar na cidade a 15 minutos, ou já pode fazer tudo a pé. E pessoas hoje que moram, por exemplo, em outra cidade, ou moram no interior, e querem ter uma base em São Paulo. Então, a gente está tendo uma pequena mudança nos usos, mas a gente precisa entender um pouquinho da nossa sociedade, Brunão, que o poder aquisitivo, né, todo mundo sonha em ter um apartamento grande, com área, com várias suítes, mas não é uma realidade para tantas pessoas. Então, quando a gente fala em apartamentos menores, apartamentos compactos, é aquilo que cabe no bolso, aquilo que economicamente é viável para uma população que está tão sacrificada como a brasileira. Então, essa pandemia, a crise toda, ela trouxe também uma condição econômica em que as pessoas precisam ter uma solução que caiba no bolso, e isso é muito importante. A gente precisa trazer dignidade, precisa trazer uma moradia acessível, que também é tão importante quanto o espaço. Então, esse é o cenário de Vitacom. A gente teve uma pequena mudança nas pessoas que usam os nossos apartamentos, ou que consomem os nossos apartamentos, mas eles continuam sendo essenciais. A gente nunca vendeu tanto, a gente nunca teve tanta procura
na Vitacom como nos últimos meses, eu diria. Vamos falar um pouquinho agora de house, tá? A house, eu diria, ela é uma evolução da moradia, né? Quando a gente pensava em prover um apartamento compacto para a pessoa poder comprar e morar perto, esse conceito ele foi evoluindo para uma filosofia muito diferente, em que as pessoas não necessariamente precisam comprar o seu apartamento, né? Quando a gente está falando um pouco que você fez essa provocação, a posse está sendo substituída pelo uso. Então, aquilo lá que era o sonho da compra da casa própria, né? As pessoas precisavam ter, a escritura era um sinônimo de segurança, né? De proteção. Hoje, o nosso estilo de vida ele mudou muito, né? Você não precisa mais ter aquele apartamento, as pessoas não ficam a vida inteira num único emprego, as pessoas casam mais tarde, a expectativa de vida é muito maior. Então, isso nos obriga a trazer novas soluções, propor novidades, trazer o novo para a nossa sociedade, é isso que a House faz. Então, a House hoje ela tem mais de 100 mil unidades em todo o Brasil, ela é uma grande plataforma de distribuição, então a gente trabalha desde apartamentos estúdios, apartamentos pequenos, a gente trabalha com co-living, nós trabalhamos com os residenciais para idosos, já comentando, olha que legal, teve um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, que era um hotel que estava com uma ocupação super baixa, principalmente por causa da pandemia, e ele foi transformado num residencial para a terceira idade, né? A gente sabe que Copacabana é um bairro super desejado, que oferece uma qualidade de vida incrível, e a gente comercializa na plataforma da House esse hotel que hoje funciona como um residencial de alta qualidade para as pessoas que querem estar no Rio de Janeiro. Assim, também foi feito com uma empresa em Santos, que fez algo muito similar. Eles estão usando um prédio que estava, de certa forma, abandonado, eles retrofitaram, eles fizeram um novo uso e estão trazendo uma moradia para idosos. Isso por todo o Brasil. São, assim, iniciativas incríveis. Tem um retrofit em Curitiba, que grande parte dos moradores também, eles são da melhor idade. A gente tem em Salvador, em Recife, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Gramado, que é uma cidade também que oferece uma condição incrível. E é muito legal você ver essas novas soluções surgirem. Então, a House, o que ela permite? Ela permite que qualquer ativo, né, qualquer unidade das soluções mais incríveis de vários empreendedores do Brasil sejam utilizados em um modelo totalmente flexível, que a gente chama por assinatura. A pessoa pode morar quanto tempo ela quiser, aonde ela quiser, e pode mudar também se ela precisar. Então, você pega, por exemplo, hoje nos novos hábitos, né, a gente estava comentando, pessoas estão indo morar em cidades menores, em que o custo de vida é mais barato, a qualidade é melhor, e elas podem ter uma unidade, uma base em São Paulo, para quando elas vierem para São Paulo ou para qualquer outra grande capital. Você tem pessoas hoje que precisam fazer um downsizing, né? Elas precisam diminuir os custos mensais, então vir para um apartamento, por exemplo, menor, no modelo de assinatura, ele vai muito bem. Tem pessoas, por exemplo, que a gente está falando um pouquinho da melhor idade, né? Pessoas que vendem um ativo, né? Aquele valor imobilizado num apartamento gigante que não se faz mais necessário, e usam a moradia como assinatura, a moradia flexível, para poder curtir a vida, usar aquele patrimônio, desfrutar, viajar, curtir os filhos e por aí vai. Então, são soluções hoje que não só mudam a moradia, trazem uma solução melhor, mais prática, com serviços, com soluções, em que você não precisa imobilizar o seu capital e a pessoa pode usar aquele dinheiro, né, aquele valor que estava totalmente parado, né, estava estagnado no imóvel, para fazer um melhor uso. Então, essa é uma das várias soluções que a gente traz para o mercado, mas a ideia é, a moradia pode ser diferente, o uso pode ser muito mais eficiente do que a compra, do que a imobilização, assim como outros vários mercados estão fazendo. É a nova economia trabalhando a favor da sociedade, trazendo novas soluções, e a gente diria que as pessoas da melhor idade são muito beneficiadas por terem uma solução incrível, que pode não só trazer cuidados, trazer uma melhor qualidade de vida, mas também trazer uma solução de liquidez, que é algo super importante, que traz segurança, que traz conforto e com uma solução para melhorar toda essa qualidade. Então, é isso que a gente quer trazer. Voltando aí para você, Brunão. Não, eu quando escuto vocês, eu fico maravilhado, né? Porque, primeiro que por trás desses negócios, tem caras que estão com uma alma de pertencimento, de conexão com a realidade, com o mundo, que é maravilhosa, né? Você vê, você se preocupou com o tempo, né? Uma das coisas a questão mais importante do indivíduo, né, sobre qualquer preceito dele, na sua extensão, na sua jornada, e você foi a partir do tempo, da valoração do tempo, né, você conseguiu
trazer essa verdade para o seu negócio. Deixa eu fazer a segunda apresentação, convidar o Rafael Steinbrück. Ele veio do mercado financeiro e do mercado financeiro começou a empreender no setor habitacional. Rafael, bem-vindo, obrigado por ter aceito aí a nossa conversa e queria que você pudesse falar um pouco desse seu novo desafio, enfim, e de toda essa agenda de trabalho que você está conceituando para o mercado. Não, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? A gente teve uma conversa, acho que faz um mês, 2 meses, foi super positivo, assim, porque esse assunto vindo através da Unibis, que é a Unibis cultural, e trazendo à tona essa discussão de moradia e principalmente moradia para a terceira idade, para a gente, né, que está aqui inserido no ambiente jovem, e às vezes até um pouco distante da nossa realidade, mostrou que também a solução que hoje a gente está montando né, que a gente começou muito pensando num jovem profissional, funciona também para a terceira idade, né, e eu acho que está claro para a gente como Yuka, uma empresa muito jovem, a gente tem 2 anos de existência só, que o caminho é realmente bem em linha com o que o Ale falou né, na House, é realmente ter uma solução de moradia para toda etapa da vida. Né? Então, a gente vê a vida ela está começando a ficar mais fluida, né? Eu acho que antigamente se tinha esse vínculo de você crescer no teu bairro e morrer no teu bairro e seguir sempre no mesmo lugar, e a gente está vendo hoje em dia uma mudança até por acesso à informação, por mesmas características de uma vida moderna, de maior flexibilidade, de maior movimentação, mobilidade. Isso faz com que o produto com que as pessoas precisem morar ao longo da vida delas muda drasticamente. E por isso é importante, talvez, o ideal, né? A gente vê muitas situações, e eu vou entrar no que a Yuka faz, e até algumas situações a mais corriqueira, quando a gente vai comprar um imóvel para fazer um apartamento compartilhado para jovens profissionais, em geral, esse imóvel era de uma pessoa, né, já de idade mais avançada, num apartamento muito grande, que já não servia, né, aquela moradia que provavelmente onde se criou os filhos, onde se cresceu, já não servia mais dentro do propósito da família e do vendedor, daquele morador. Então, a Yuka nasceu em 2019, e a nossa missão, né, eu comecei mercado financeiro e fui cada vez mais, ao longo da jornada, me aproximando mais da economia real e por último, acabei trabalhando no fundo de investimento em Nova York, imobiliário. E a gente tinha lá um interesse grande em todo o espectro da moradia, né? Desde o estudante, o student housing, né, que é moradias estudantis, até o senior housing, que tem 3 níveis, e na Starwood, que é o fundo que eu trabalhava, a gente tinha ativos de independent living, que casas com que você tem sem assistência e com assistência também para a terceira idade. E tendo vivido, né, nos Estados Unidos e visto esse tipo de ativo, ficou claro que o Brasil está muito atrasado em termos de soluções de moradias e modelos de moradias para esse público. E, na verdade, é para todo o público, não é só para todas as faixas. A gente ainda não teve essa classe de ativo, né? A moradia com serviço, ela não se desenvolveu no Brasil, não se institucionalizou no Brasil como em outras grandes economias. Na Europa é muito difundido, Estados Unidos, agora a China está atacando bastante, está avançando bastante nessa solução, e o Brasil está um pouquinho atrasado, e foi nesse atraso que a Yuka entrou, né, com uma solução usando tecnologia para tentar escalar e institucionalizar a classe de ativos. Então, o que a Yuka percebeu? Qual que é a nossa missão? Aqui você tem um déficit habitacional muito grande, principalmente faixas de renda mais baixas, mas em todas as etapas de idade, de vida e até de perfil econômico. Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão é transformar a cidade através da moradia. E para isso, sempre foi muito claro para a Yuka que a gente precisaria ocupar os espaços obsoletos da cidade.
né? E quando você pensa em espaço obsoleto, tem dois grandes, vamos falar, grupos de imóveis que a gente enxerga. Primeiro são os apartamentos grandes, né? A vida mudou, o número de filhos mudou, o número, e principalmente o número de pessoas que trabalham, né? Empregadas na casa mudou. Então, antigamente, você tinha uma planta de 300 metros quadrados que tinha mais ou menos 100 metros quadrados só de área de serviço, né? Às vezes 2, 3 dependências de funcionário, uma lavanderia muito grande, uma sala de jantar, uma sala de almoço. Então, o layout vamos falar, o programa, o layout dos apartamentos mudaram, a necessidade da vida moderna mudou. E com isso, esses apartamentos acabam ficando um pouco obsoletos, né? Um pouco desatualizados, e faça com que as pessoas acabam não os desejando, né? E nisso que a Yuka percebeu que existia a possibilidade de pegar esses apartamentos, e sim, eles são muito grandes para uma família, e sim, eles não oferecem no condomínio o que talvez uma família de 2, 3 filhos buscam, mas são apartamentos e são prédios excepcionais, muito bem localizados, que servem a jovens profissionais que estão no começo da carreira e querem estar bem localizados, morar num bairro seguro, próximo ao trabalho, com serviço em volta. Então, a gente começou com esse produto de pegar esses apartamentos maiores e alugar os quartos, né, reformar, mobiliar, criar uma moradia com serviço, e alugar os quartos para esses jovens profissionais, muitos vindo de outras cidades, mas também muitos saindo da casa dos pais pela primeira vez. E deu muito certo. Eu acho que a gente tem... hoje a gente está com quase 300 unidades, né, no co-living, no apartamento compartilhado. Nossa ocupação ela está próxima de 90%, e a gente está expandindo nessa frente. O que a gente enxergou de um ano para cá é que eu resolvi esse problema para o jovem profissional, mas ainda tem muito desse estoque de imóvel subutilizado. E aí tem prédios comerciais, tem que a gente está começando a olhar para o retrofit, né? Você tem a lei do centro agora, que, de novo, visa a transformar prédios obsoletos em prédios para residência, né? Prédios onde as pessoas podem morar, então não se precisa edificar necessariamente mais, mas só reaproveitar o que já está edificado. E aí a gente viu, através da solução que a gente montou para esse jovem profissional, que também tinha muita demanda por pessoas nas fases seguintes de vida querendo um Yuka para eles. São pessoas, casais, famílias que, obviamente, não estão dispostas a dividir um apartamento com outras pessoas. Então, de um ano para cá, a Yuka expandiu a oferta de produtos. A gente está fazendo apartamentos individuais, de um dormitório e 2 dormitórios, para esse público, né, que é um público bastante grande, que na fase seguinte, já com 5 anos de formado, que quer morar sozinho, casais, famílias, e principalmente a gente focando um pouco mais em ampliar o raio na cidade. Então, a gente está com um produto na Zona Leste, estamos olhando para a Zona Norte, que é uma área, que é um grupo, né, são regiões que são bastante carentes de soluções de moradia. E aí a última fase, né, que foi um pouco da provocação do Bruno quando a gente conversou, era moradia para a terceira idade. Minha bisavó, eu lembro que ela morava num apartamento maravilhoso em Higienópolis, um apartamento que o primo do meu bisavô projetou, que é o Henrique Minlin, o arquiteto, e era maravilhoso. Eu lembro de criança lá brincar, só que é um apartamento de 450 metros quadrados, né, no Higienópolis, e acabou que ficou um apartamento muito grande para ela. E é uma história que se repete, ela sozinha no apartamento, com uma cuidadora, até seus 80 e tantos anos, e finalmente decidiram relocar ela para um residencial. E aí eu lembro do residencial e olhar e falar, isso aqui não tem um pouco cara de hospital demais, né? E tendo em vista assim, a solução que a gente montou agora para o jovem, né, para o jovem profissional que compartilha, ela é 100% replicável também para terceira idade, no sentido, minha outra avó, ela morava num apartamento também muito grande,
sozinha com a cuidadora é uma jornada muito solitária, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade de fazer um negócio híbrido e aproveitar também esses apartamentos grandes, e que são, assim, se pega Higienópolis, Bela Vista, que são super próximos a hospitais, que tem todo o serviço, são bairros que conseguem andar a pé, tem bairros com parque próximos, Cidade de Matarazzo vai abrir aqui na região da Bela Vista, que vai... Então, assim, tem muita oportunidade de usar esses imóveis que hoje não acham mais propósito dentro da vida moderna, para fazer um apartamento compartilhado também para a terceira idade e com o nível de serviço necessário, né? Então, com assistência 24 horas, uma enfermeira se for necessário, até mesmo um negócio mais independente com atividade. Então, eu acho que a gente está num ponto aqui no Brasil de inflexão de realmente repensar como a gente consegue criar a melhor experiência para os diversos públicos de moradia. A House faz isso, encabeçou esse movimento, a Yuka vem logo atrás, e eu acho que a nossa grande diferença é que a gente que a gente é focado no cliente. A concepção do nosso produto não veio da nossa cabeça, a concepção do nosso produto veio da entrevista com os diversos, com as pessoas que perguntando simplesmente o que você gostaria de morar, o que você quer no seu apartamento, o que você valoriza. Então, esses são atributos, esses são pontos super importantes que a gente hoje, né, de novo, a Yuka, ela está evoluindo, então a gente começou, já tem bastante gente na parte de estudante, que a gente não atua tanto, a gente começou com o jovem profissional, já estamos com famílias, né, começando a estruturar produto de família, e o próximo passo, naturalmente, é começar a pensar em apartamentos para a terceira idade. Então, a gente está super animado, eu acho que estamos no momento total de discovery, não é algo que a gente vai lançar esse ano, é algo que provavelmente a gente vai olhar para o ano que vem, mas a primeira impressão que a gente tem é que tem total espaço para fazer isso. Eu acho que ninguém quer ficar morar num residencial distante ou um residencial com muita cara de hospital. Isso são apartamentos na região central, nos bairros onde as pessoas já estavam acostumadas a morar, com um comércio de rua que elas estão acostumadas, e no fundo, uma experiência de viver melhor, né? Onde você compartilha com outras pessoas, onde você tem atividades, tem seu espaço privado dentro do apartamento. Então, a gente está começando a olhar com carinho para esse espaço, e eu acho que essa evolução do serviço, né, do serviço de moradia, do Living as a Service, para todas as fases da vida, ela vai trazer uma melhor experiência de cidade. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, ela melhora a mobilidade, ela melhora o comércio de bairro, a gente precisa ocupar esses espaços obsoletos na região central das grandes de São Paulo e das grandes cidades do Brasil também. Então, é realmente adaptar esse estoque de imóvel obsoleto, desatualizado, modernizá-lo e dar um novo uso, uma nova vida, focado em criar uma melhor experiência de vida para todos. Maravilha. Agora eu consegui entender mais o conceito da Yuka. Vou fazer um test drive, viu, Rafael? Já vou passar o meu currículo para o Co-Living na terceira idade. Mas o do Rafael é mais uma questão. Eu fiquei muito apaixonado, na verdade, por esse conceito, e eu queria ouvir um pouco também sobre o plano de expansão. Né? Qual é a perspectiva da Yuka, não somente pelos targets que você apontou de expansão, mas principalmente, Rafael, sobre as cidades, né, em que a Yuka tem já feito alguns estudos potenciais, porque é evidente, São Paulo é um benchmark para o Brasil e para muitas outras megacidades, mas o Brasil é muito complexo, né? E ela tem uma capilaridade e uma extensão geográfica maravilhosa, e eu fico pensando assim, como que uma Yuka poderia criar essa expansão por outros estados? Eu acho que, pensando no mercado imobiliário, né, essa pergunta eu sempre volto à tradição do mercado imobiliário brasileiro. O mercado imobiliário brasileiro, seja escritório, seja até galpão logístico, tem o eixo São Paulo e Rio. As pessoas esquecem que o Brasil é muito maior do que isso, e isso é uma fração mínima do todo, né? São Paulo e Rio.
E quando você vai, aí as justificativas, mas lá não tem demanda para um escritório tão grande, etc. Mas, bom, para moradia, todo mundo precisa morar. Então, qualquer cidade que tenha um mínimo, né, de estoque, um mínimo de gente morando, tem gente morando de aluguel. Né? E tem gente, por uma deficiência, né, por uma baixa institucionalização da classe de ativo, do mercado em si, tem gente provavelmente morando de aluguel em uma situação precária, né, ou com uma qualidade de imóvel, com uma experiência muito abaixo da desejada. Então, é um desafio nosso de expandir, óbvio. A dificuldade é claro que você, abrindo uma nova praça, você tem que desenvolver seus relacionamentos locais com os proprietários locais ou até mesmo com os corretores. Existe uma mobilização de recursos que é necessária para você abrir uma nova praça. E para a gente ainda, né, que uma empresa bastante jovem, mas com grandes ambições, a gente vê muito o que crescer em São Paulo ainda. Mas isso não quer dizer que a gente está olhando. O Rio de Janeiro é uma cidade que seria a lógica, né, a próxima a você ir, porque o Rio de Janeiro ele tem também esse problema do estoque imobiliário, né, o estoque de residências não está adequado às necessidades modernas. Então, você pega a zona sul do Rio, a maioria dos prédios foram construídos até os anos 70, em um momento de vida onde você tinha apartamentos maiores. Então, hoje, boa parte da população carioca não tem acesso aos bairros mais desejados porque os imóveis não condizem com a capacidade financeira deles de pagarem, porque ninguém pode sair alugando apartamento de 200, 300 metros quadrados no Botafogo, Leblon, Ipanema. E lá tem o agravante de não ter terreno. Então, tem vários mercados, Belo Horizonte é um mercado interessante, Curitiba, Porto Alegre, e eu acho que é natural, é comum isso em negócios novos, né, que no fundo é emergente, a institucionalização da locação, desse serviço de moradia, ele é relativamente recente no Brasil, e isso geralmente começa pelo grande centro e depois vai se espalhando. Mas a beleza do negócio é que tem mercado, tem diversos mercados. Qualquer cidade hoje ela tem um mercado de locação residencial e ela tem capacidade, existe a capacidade de você melhorar a vida das pessoas lá, trazendo uma solução de moradia. Então, para a gente ainda, só que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso na expansão. A Yuka tem por princípio, né, realmente a gente quer mudar as cidades, a gente quer transformar, através da moradia, transformar a cidade, porque eu vou te dar um exemplo, centro de São Paulo, muitos dos edifícios ali são edifícios que estão desocupados, então não tem vida, né, naquele edifício. Então, todo o entorno dele, na hora que você tem um edifício inteiro vazio, você acaba matando todo o entorno dele. Então, comércio de rua, porque não tem gente circulando. Então, a ocupação ela é necessária para você trazer a vida de novo, né? Para o esverdeamento daquele bairro. Tem muitos desafios aqui ainda em São Paulo, mas naturalmente a gente olha, alguns casos a gente está olhando para o Rio, sendo bem objetivo na resposta, a gente está olhando mais a fundo para o Rio agora, e a gente olha muito para também uma internacionalização. A gente entende que tem outros mercados fora do Brasil, que a Yuka, que as dores assim, de moradia são semelhantes às vistas aqui, e que a gente vê possibilidade de adentrar, inclusive, por exemplo, Portugal. Portugal e Espanha são dois mercados que a gente começou a estudar, que tem uma dinâmica parecida também. Madrid tem apartamentos muito grandes, Lisboa, a mesma história, na região central de Lisboa, os prédios mais antigos, eles são prédios de apartamentos grandes. E que, de novo, você tem um problema grave, e na Europa especificamente, porque você não consegue desenvolver, né? Já está tudo edificado, você tem tudo tombado, então não tem como se adensar no centro das grandes cidades, de Madrid, Barcelona, Portugal. Então, e em cima disso você tem esse problema de ter apartamentos antigos que são muito grandes. E até por isso que o co-living, o apartamento compartilhado, ele é muito mais difundido na Europa do que no Brasil. Acaba que a gente está
trazendo um conceito mais europeu, americano para cá. Mas a gente vê com bons olhos também de fazer o caminho reverso, e aí eu acho que o Consul pode trazer muito mais perspectiva do que eu, mas do que a gente ouviu das pessoas que moram em Portugal, tem, né, para quem quer morar, para quem tem esse problema desse déficit, tem esse problema de não ter moradia acessível, muito por esse desequilíbrio também da oferta e demanda de imóveis. Bom, agora vamos chamar o embaixador, o Paulo Jorge Nascimento, para que possa nos dar aí a sua experiência e sua visão sobre como Portugal se reorganiza nessas questões de moradia digna e de envelhecimento de uma população. Eu só gostaria de trazer um pequeno comentário da questão por que Portugal nesse momento, nesse painel. Conforme as pesquisas apontam, no ano de pandemia, o fluxo de brasileiros que mudaram seu país fiscal para Portugal foi um dos maiores volumes encontrados, a tal ponto que hoje nós somos algo em torno, oficialmente, de mais de 300 mil brasileiros em um país de menos de 10 milhões de habitantes. Sendo que, conforme o perfil traçado, a grande maioria é formada por um perfil de família classe média alta e classe alta. Então, esse ponto nos faz pensar que essas pessoas, de alguma forma, aspiraram, né, os conceitos de moradias e de segurança em moradia num país como Portugal. Então, em algum aspecto, Portugal representa para nós algum aspecto idílico da nossa segurança e do nosso bem-estar de viver. Paulo Jorge Nascimento, obrigado. Então, antes de mais, queria agradecer ao Bruno Assemi pelo convite para participar neste momento e também ao Rafael e ao Alexandre pela tolerância de me terem como parceiro nesta conversa. O tema em si mesmo, morar tem muitas formas, acaba por nos direcionar para duas questões essenciais. Para uma questão que tem a ver com a habitabilidade e com a habitação, e com a carência da habitação, desde logo, e, por outro lado, também para as questões sociais que estão à volta da habitação. E dentro dessas nós podemos nos referir, obviamente, quer aos diferentes grupos etários, quer também aos diferentes estratos sociais, porque não é possível pensarmos nas questões da habitação sem pensarmos que ela corresponde eminentemente a um direito dos cidadãos, mas direito esse que é condicionado fortemente por aquilo que também são o espaço sociológico no qual cada um está inserido. No que diz respeito à questão da habitação, ela tem sido ao longo do tempo gerida e tratada quer por meios públicos, quer por meios privados. Na verdade, cada país tem o seu modelo. E no caso de Portugal, aquilo que mais impacta na questão da habitabilidade e da habitação é justamente, desde logo, o acesso à própria habitação. O custo da habitação é um fator determinante para aqueles que a ele têm direito. Se esse é um problema que se coloca muitas vezes com os jovens, no momento em que começam a sua vida com uma certa autonomia financeira, maior ou menor, coloca-se também no caso dos idosos. E se no primeiro caso há uma série de mecanismos públicos em Portugal neste momento que permitem o apoio quer ao arrendamento, quer à aquisição de casa própria, sendo que no caso da aquisição da casa própria, estes mecanismos são essencialmente mecanismos privados, estamos a falar do crédito à habitação, do crédito bancário à habitação, que teve um papel extremamente importante em Portugal, o que de resto justifica que Portugal seja eventualmente dos países, eventualmente não, certamente dos países europeus onde a taxa de casa própria é mais elevada, sendo que ela é financiada por crédito junto das entidades bancárias. Há também uma série de outros mecanismos públicos de apoio à habitação dos mais idosos. E aqui nós temos que ter noção de que, quando falamos dos idosos, há essencialmente duas ou três preocupações associadas à habitação dos idosos. Por um lado, a questão da promoção da autonomia dos próprios idosos, depois a questão da integração social, evitar que eles possam ficar isolados no momento
particularmente mais difícil e frágil da sua vida, e permitir que a habitação e a moradia dos idosos seja também uma resposta aos problemas de saúde que eventualmente se lhes podem colocar. E dentro desse contexto, dentro daquilo que é a resposta social, a resposta pública em Portugal, ela é assegurada por diferentes meios, diferentes mecanismos, partindo também de diferentes circunstâncias. Ou bem que os idosos tenham habitação própria e, portanto, aí o que podem necessitar é de um apoio domiciliário ou de um local onde possam, durante o dia, estar, conviver e terem alguma espécie de interação social, aquilo que nós chamamos de centros de convívio, centros de dia. Outros casos em que aos idosos é proporcionada a possibilidade de, durante o dia, poderem estar na sua habitação, mas durante a noite, em que a fragilidade é superior, poderem ter centros de noite, onde se vão recolher. Há também as circunstâncias do acolhimento familiar, com apoios públicos, e há estruturas de residência próprias para idosos, não é, de acolhimento de idosos em situação de fragilidade, ou que não podem ou não têm condições para continuar a morar nas suas habitações. Há também um outro modelo que tem a ver com os centros de férias e de lazer que existiram e que, aliás, no passado, desde há longos anos, estavam associados muitas vezes também a estruturas de cariz sindical ou associadas a movimentos próprios de determinadas profissões, que proporcionavam aos seus integrantes, aos seus associados, para utilizar talvez a expressão mais própria, férias em centros de férias que eram subsidiados e, portanto, muito mais baratos. A questão da acessibilidade, depois, se me permitem também ainda, é importante perceber que em Portugal estes dois mecanismos, públicos e privados, muitas vezes funcionam concomitantemente, em complementaridade. Nós temos estruturas de direito privado, das quais talvez a mais relevante seja a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ou a Casa Pia de Lisboa, que são estruturas que, muito embora se refiram a Lisboa, têm uma dimensão nacional, e que são proprietárias de imóveis e que, portanto, têm um fim social, são signatários de uma carta social, na qual prestam apoio à habitação e à ocupação dos tempos livres dos mais idosos. Há, portanto, toda uma rede de equipamentos e de serviços sociais que estão assim estabelecidos e que procuram dar respostas às situações sociais de maior vulnerabilidade. O que nós notamos, particularmente em Portugal, e isto é um pouco ao encontro daquilo que foi referido pelos dois outros intervenientes, é que há um crescimento exponencial nos últimos 30 anos das entidades lucrativas e das entidades não lucrativas. Na verdade, estes equipamentos de apoio à habitação e à moradia dos mais idosos têm crescido de uma forma particularmente elevada em Portugal, o que também corresponde a uma procura que existe, porque nós sabemos que Portugal é, infelizmente diria, um dos países na Europa que tem uma taxa de envelhecimento da população mais elevada, que aliás é um fenómeno comum no velho mundo, talvez o único país da Europa que tem uma situação ligeiramente distinta é a França, onde a taxa de natalidade ainda é relativamente elevada. Referindo-me a um dos aspectos que foi aqui mencionado anteriormente, tem a ver com a ocupação de espaços nos centros urbanos que estão devolutos ou que tendencialmente estarão devolutos por causa das alterações das dinâmicas sociais para a habitação de idosos, é uma solução que obviamente é interessante. Mas é uma solução que responde, sobretudo, àquilo que é um determinado segmento muito restrito, pelo menos no caso da Europa, desses novos moradores, dos idosos. Eu penso que o caminho será necessariamente procurarmos conciliar soluções comerciais com soluções públicas, soluções de Estado. A questão do Estado social é, obviamente, debatível, são várias perspectivas económicas, políticas, ideológicas, o que se quiser, mas dentro de um espírito que eu, pelo menos, partilho de não deixar de ficar ninguém para trás, parece muito importante que se possam conciliar as duas áreas. Mas eu penso que há vários trabalhos recentes, vários estudos recentes,
desenvolvidos por diferentes áreas das ciências humanas, que nos demonstram que é extremamente importante e relevante procurar não isolar os idosos nessa fase da sua vida. A convivência e a criação de espaços que permitam uma interação entre os mais velhos e os mais novos, e os jovens, é absolutamente, eu diria, fundamental para a qualidade de vida dos mais idosos e é extremamente enriquecedora para os jovens que têm o convívio com esses mais idosos. Cria-se uma dinâmica extremamente positiva, do qual todos podem aproveitar. E dentro dessa lógica, que pode haver serviços privados que fazem a utilização ou a rentabilização de imóveis que podem estar devolutos, não deixa de ser extremamente importante que se possa, de hora avante, também pensar em criar, dentro desses espaços, áreas de convívio e de aproximação entre os mais jovens e os mais velhos, que não têm que ser necessariamente baseadas em laços familiares, podem ser em laços de proximidade, mas evitar o isolamento dos mais idosos. Por muito romântica que possa parecer a ideia de que, quando tivermos todos 70 anos, vamos todos morar num prédio fantástico e vamos nos auxiliar uns aos outros, não deixa de ser muito limitativo para aquilo que é uma dinâmica social que se deseja dentro de uma sociedade, entre todas as faixas etárias da sociedade. Portanto, parece-me que é extremamente importante que esses espaços possam ser pensados, levando em consideração também esses aspectos psicobiológicos e sociais que envolvem a comunidade. Por último, e reportando-me um pouco àquilo que foi uma primeira referência feita pelo Bruno na sua intervenção inicial e que tem a ver com o facto de haver um número crescente de brasileiros, nomeadamente, que vivem em Portugal, que faz desde já, atualmente, que a comunidade brasileira em Portugal seja a maior comunidade estrangeira a residir no país. Isso é verdade, mas não é só verdade em relação aos brasileiros. Há outras comunidades de outras nacionalidades que têm crescido exponencialmente em Portugal, caso dos franceses, por exemplo. Abstraindo um pouco desta questão muito específica que tem a ver com a moradia, mas eu penso que é sempre interessante perceber porque é que isso acontece. Eu acho que isso acontece porque, genericamente, Portugal tem uma boa qualidade de vida. Em segundo lugar, o país é um país seguro, é um país que consegue prover àqueles que nele vivem condições de vida com qualidade, com acessibilidade, todo o tipo de oferta ou de procura de bens, sejam eles culturais ou de consumo, e tudo isto cria um conjunto de circunstâncias que é particularmente atraente. No caso dos brasileiros e do Brasil, acresce naturalmente o fator da língua e até uma certa proximidade que, quer se queira, quer não, existe, e é uma realidade em termos de estrutura mental, de modo de pensar, de proximidade social, de conhecimento, de história. E tudo isto faz com que, efetivamente, Portugal acolha hoje em dia um número crescente de brasileiros, em benefício de todos, eu diria, do país, do tecido social português que se enriquece também com essa realidade, e naturalmente daqueles que lá vivem, que têm realmente uma tranquilidade de espírito e uma vivência que me parece bastante simpática e agradável. Por agora, se calhar era isto que eu poderia dizer, mas estou completamente ao dispor para poder desenvolver algum ponto que entenda como necessário. Muito bom ouvi-lo. Para nós, aqui do Brasil, quando a gente pensa nessas referências, embaixador, é sempre uma inspiração para os desafios que um país continental como o nosso tende a transpor a partir desses conceitos de valia da sociedade e da civilidade. Quando eu vejo vocês falando e usam como referências suas avós, bisavós, o tempo presente na vida, né, da qualidade de vida, eu vejo que por trás desses negócios, né, nós estamos falando com pessoas que estão sensibilizadas a uma evolução e a uma diretriz civilizatória. Isso, pensando na perspectiva que a gente usa sempre que o envelhecimento é um momento de
maiores vulnerabilidades, não somente econômicas, mas também sociais e de saúde, etc., pensar que esses conceitos de moradia têm uma perspectiva de futuro inovadora, tem uma perspectiva de moradia saudável, confortável, amigável, né, com mobilidade, faz a gente pensar num envelhecimento mais saudável, sem dúvida nenhuma. Eu queria agradecer imensamente a vocês todos aqui por essa oportunidade de terem trocado essa experiência e realmente ressaltar, né, que os modelos de moradia para um futuro muito próximo, eu tenho certeza que serão de novos paradigmas. E saber que vocês estão aí liderando essas visões e esses empreendimentos para a nossa sociedade é bastante confortante. Então, muito obrigado, vocês três, por essa troca e essa oportunidade de desprender esse tempo com essa visão. E um agradecimento a você, Bruno. Muito obrigada. Bom, aqui já sabe, é um conteúdo atrás do outro. E agora eu tenho o prazer de chamar a arquiteta Flávia Ranieri, que é especialista em criar ambientes residenciais, de hospitalidade e comerciais, com foco em consumidores longevos, assim como em projetar uma coleção de produtos para esse público. A Flávia vai nos dar dicas para transformar a nossa casa em um ambiente mais seguro e confortável. A gente vai rodar agora um videozinho e, na sequência, ela assume comando.